Notícias, segurança, justiça, polícia. Onze horas e 36 minutos, bom dia para você ouvinte, você está ligado, sintonizado nas YM 597, canal 200, na 87.9 na Liberdade FM. Hoje é sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023, 10 de fevereiro, marca bem aí. A partir de agora no seu rádio, na internet e pelo liberdadesbs.com.br você vai ouvir e vai assistir e vai acompanhar pela live o Liberdade Notícias, né? Claro, na apresentação aqui desse que vos fala, Valmir Forteschi. E você já pode começar a participar comigo aqui pelo WhatsApp. O telefone é 3633-5401. Você manda teu WhatsApp. Faz nem o Rivair ali, já mandou um bom dia, né? Bom dia pra você também, Rivair. 3633-5401 é o WhatsApp. Você liga nesse WhatsApp, manda pra nós aqui a tua mensagem e eu vou ler pra vocês. Hoje tem notícia boa. De vez nos apelos aí, o pessoal começou a trabalhar, né? Quero agradecer aí. O telefone para reclamação 3633-5401. Agora você vai ouvir o tempo e a temperatura e eu já volto. Hora de saber como vai o tempo e a temperatura. Nesta sexta-feira, tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no norte e noroeste rio-grandenses e nos estados do Paraná e Santa Catarina. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, o dia fica com poucas nuvens e quente. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para onda de calor. A temperatura fica acima da média até sábado. A temperatura mínima fica em torno de 15 graus e a máxima pode chegar a 40 graus no Rio Grande do Sul. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 100%. As informações são do IMET. Natália Guimarães, o tempo e a temperatura. Vamos ao tempo e a temperatura neste momento aqui na Tríplice Fronteira, dos bairros Centro, 25 de Julho, Xiram e, claro, nos estúdios da Liberdade FM. Aqui na Tríplice Fronteira, aqui no dito estúdio da Liberdade FM, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Tá 20 graus, né? O Paulo Rogério deixou, por que eu olho lá em cima, tá aqui embaixo, ó. O Paulo Rogério deixou, tá aqui no controle, 20 graus. Então tá bonzinho aqui no estúdio, tá tranquilo. Já aqui no clima-tempo diz o seguinte, ó. Sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Bárbaro, já tem que cuidar, né? Porque na estação já dizia que pode ter uma onda de calor e pode vir essas bordoadas de chuva, aí é perigoso. Então, aqui no clima-tempo nós estamos com 25 graus, temos um vento aí de 10 km por hora, tá bom o vento. E também aí o sol, olha aqui, ó, o sol ontem ele se recolheu 19 horas e 5 minutos. Hoje ele regrediu mais um minutinho, não deu aquela desgringolada, né? Ele baixou aqui para 19 horas e 4 minutos. Então, o verãozinho tá se regredindo, tá indo embora, né? Esse não quer ficar, ele quer ir embora. Vamos para a estação meteorológica aqui local. Ela diz o seguinte, que nós estamos com um vento de 1,34 km por hora. Então é uma brisa, né? Temos aqui também uma umidade externa de 65% e a temperatura aqui é de 25,6 graus, segundo a estação meteorológica local. A sensação térmica é a mesma, 25,6. Então tá tudo dentro da margem do erro da lei ainda. Isso que é importante, né? Dentro da margem de erro, lei é bom, né? Vamos pra frente aqui, 12 horas e 40 minutos, vou fazer o primeiro do intervalo. E eu já volto aqui para trazer mais novidades para eu estive na Câmara ontem, né? Trazer mais novidades e conversar com você que está me ouvindo. Vamos pro intervalo, já volto. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... Você só colheu o que você plantou. Frutas e verduras fresquinhas todos os dias. A sua melhor opção em 2 endereços. Sacolão Centenário, na rua Augusto Wunderval, número 1385, próximo à entrada da Avenida dos Imigrantes. E Sacolão Cruzeiro, rua Tereza Lindsmayer, número 17, bairro Oxford. Frutas e verduras com qualidade incomparável e precinhos imbatíveis. Você só
encontra no Sacolão Centenário, em Sacolão Cruzeiro. É somente ela que me satisfaz. Novidade para a cidade de Rio Negrinho. Dia 11 de fevereiro, a Unifique irá inaugurar no Mac Center. O espaço terá nosso atendimento especial. Te esperamos na rua Capitão Osmar Romão da Silva, 303 Centro. O horário de atendimento seguirá o mesmo do Mac Center. Unifique, sua operadora móvel 5G. A notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. 11h41 e é verdade. A notícia aqui é com credibilidade. A gente vai lá na fonte, né? A gente procura descobrir o que está acontecendo mesmo. Já quero aproveitar aqui para mandar um abraço para a Relindes, ela que participou aqui, ó. A Relindes diz assim: bom dia, um ótimo final de semana. Para você também, Relindes. Muito obrigado aí pela sua participação. Vamos voltar aqui para a pauta, né? Nós temos que ficar dentro da pauta. Se perder a pauta, é do Troço de Gringola. Vamos para frente. O que diz a minha pauta hoje? Eu quero falar para você o seguinte, que esse horário eu tenho o apoio exclusivo, lembrando para você, né, do Plano Funeral e Assistência Familiar Layer. O apoio e segurança que toda a família merece no passamento de um ente querido. E lá você tem todos os benefícios do cartão no Plano Layer com descontos aqui no comércio local. É verdade. E a equipe do Joel está prontinha para atender. Basta você ligar agora. Mas quando eu digo para você, meu querido amigo, ligar agora é agora mesmo. Não deixa para depois, liga agora. 3626-2568. 3626-2568. Mas, ô Valmir, eu já tenho o plano, vou ligar lá para aqui. Você vai lá ligar, conversar com a Jéssica, com as meninas lá. Vai falar para perguntar onde é que tem o teu desconto. 3626-2568. Se você não tem o plano, anota aí. 3626-2568. 3626-2568. Quero contar para você também, presta atenção, fica de ouvido nesse lance aí. Quero contar para você, é claro, do box up do Jorginho. Olha, hoje é sexta-feira. Tá difícil, né? Chove, dá pancada de chuva. Você, pois é, mas adianta lavar o carro? Não adianta, você tem que limpar ele por dentro, tem que deixar ele cheirosinho. Tudo isso é onde? No box up do Jorginho. Mas precisa agendar, né? Porque ali, ó, sexta, sábado, quinta-feira, quarta-feira, ele tá apurado, né? O pessoal vai distribuir isso na hora. Liga lá e agenda com eles o horário. É muito fácil. Você vai ligar no 99658-2838. Lembrando que ele aceita Pix e cartão. Então não tem aí desculpa para não lavar o carro. 99658-2838 e o Jorginho aceita Pix e cartão. Um forte abraço, pessoal da Academia do Teles, aí que estão sempre sintonizados. O Teles não perde aqui o meu programa, né? Quero falar para você também o seguinte, que você não almoçou ainda, ó, 11h44, tá, tô perdido, não sei do que eu vou almoçar hoje, vai lá no EJ Restaurante, que fica ali, juntinho, fica ali dentro da Associação dos Servidores Públicos, da ASP, né? Então é assim, mas eu não quero almoçar hoje, eu quero uma marmita, eu quero só comer uma saladinha, liga lá, que as meninas lá, a Andréia e a Dona Lúcia, vão preparar aquela marmita para você lá, fitness, né, que ele diz fitness, vai só de saladinha para você. O telefone, anota aí, é 99641-1323. 99641-1323. Eles servem e entregam a marmita para ti também. Um abraço pro Dori, pro Adilson, pro John, pra André e pra Dona Lúcia, que estão lá sintonizados. E o Paulo Rogério, que tá se pirulitando pra lá, né, daqui a pouco, pra encher aquele barrigão dele, né? E ele tá comendo só fitness, né? É verdade aí, ô John? É verdade aí, Dona Lúcia? Eu vou lá, né? Manda uma foto no prato dele pra saber se é fitness mesmo, que ele só come uma saladinha. Diz que nem eu nem pego carne, é só uma saladinha. Então tá bom, né, Rogério? Eu acredito em você, né? Então, se você quer uma marmita de qualidade, quer uma comida saborosa, para você encomendar a sua marmita é no 99641-1323. Ou você passa ali no EJ, Restaurante Lanchonete, e conversa com ela, e vai lá, né, e se serve do buffet e come e vai saborear uma comida de qualidade. 11h45, vamos rapidamente para o Momento Solidário. Momento Solidário. Quem é tão rico que nada precise receber de alguém, e ninguém é tão pobre que nada possa doar para alguém. Notícias de São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil e o mundo. Liberdade Notícias.
12 horas e 46 minutos, 12h46. Vamos continuando aqui na minha pauta. Eu quero falar para você o seguinte, né? Que dentro dessa filosofia que o Paulo Rogério ali fala, eu tenho aquela parceria com o pessoal da Missão Social Águias. Por quê? Porque eles arrecadam roupas, calçados, alimentos e doam para quem precisar. Então, se você precisar fazer uma doação, você entra em contato no 99978-8677. Mas anota aí, 99978-8677 e através da Missão Social Águias você vai ajudar muita gente. Mas, ô Valmir, eu tô precisando, me apurei, como diz a peonada, me apurei esse mês, preciso de uma ajuda. Vai mandar o WhatsApp no mesmo número, 99978-8677 e alguém do Águias vai até você, vai lá ver os teus problemas e vai ver se consegue ajudar. Essa filosofia também tem aquela parceria com o pessoal da Pastoral Social da Paróquia São José de Serra Alta. Lá eu já falei, você que mora aqui no bairrão, né, você que ouve aqui o Liberdade FM, passe ali pela igreja e deixa ali na Secretaria Paroquial 1 quilo de alimento. Nós que somos moradores não precisamos doar ali 300 quilos por mês. É um pacotinho por mês. Se 1.000 pessoas deixar um pacotinho por mês, já deu 1.000 quilos. Né? A gente passa por ali, uma vez por mês já deixa um pacotinho de alimento. Um mês deixa um café, outro mês deixa um açúcar, outro mês deixa um arroz, outro mês deixa um feijão e vai ajudando o padre a manter lá os estoques da igreja em dia. O telefone para contato é o 3635-0685 se você tiver alguma dúvida. Quero aproveitar, já que terminei aqui a parceria, e falar para você dos informes agora desse momento. O que são os informes? Olha, domingo, amanhã sábado é dia 11, hoje é dia 10, então amanhã é sábado é dia 11, domingo dia 12, a comunidade da Nossa Senhora Perpétuo Socorro, que pertence ali à paróquia de Serra Alta, do meu amigo Padre Claudemir, vai fazer um almoço lá no Rio Mandioca. É a partir das 11 horas da manhã, então vai ser no domingo dia 12, né? Você vai lá. Segundo o seu José e a nós, que tem comida à vontade, não precisa pedir cartão. Então, massa, às vezes eu já vendi bastante cartão, o pessoal pode lá que nós vamos servir comida à vontade, à lavantê. Isso é importante, né? Então o pessoal vá lá, participe, almoce, né? E acho que até eu vou almoçar lá. Então vamos lá de manhã fazer almoço, não tem. Aí não fica louça pra mãe lavar, né? Não fica louça pra ninguém se incomodar. De repente já leva uma marmitinha e até traz um pouco pra casa, né? Eu sou daqueles, né? Então tá certo? Então vamos lá prestigiar o almoço na comunidade Nossa Senhora Perpétuo Socorro, ali em Rio Mandioca, que acontece agora, domingo, né? A partir das 11 horas da manhã, né? Encontro você lá, já anota na agenda aí. 11 horas e 49 minutos, lembrando que hoje, logo mais, aí depois no próximo intervalo, né, no segundo intervalo desse programa, nós teremos o início da entrevista com o Ismar Becker, ele que é economista, vai trazer muita novidade sobre a economia, esteve viajando aí pela Alemanha, então tem muita novidade para contar. Daqui a pouquinho, né, meu entrevistado já está por aí, já está se preparando. E na segunda-feira vem o secretário de Educação, Josias Terres, é verdade, então você fique muito alerta, né, fica aí animado para segunda-feira. Josias, economista, segunda-feira, aqui você me dá uma audiência boa, que eu levei aqui na rádio. Segunda-feira tem a entrevista com o secretário Josias, eu quero conversar com ele com relação a essa questão dos ACTs, tem muitas perguntas que precisam ser feitas para o secretário, muitas dúvidas que ele vai tirar, ele vai falar também sobre essa questão aqui do início das aulas, isso na segunda-feira aí, então, com Josias Terres. E hoje até saiu já um comunicado, né, saiu um comunicado aí da Secretaria de Educação que eu vou ler para você daqui a pouquinho. Quero contar para você o seguinte também, mandar um abraço pro vereador Chicão. O vereador Chicão estava animado, estava na Câmara de Vereadores, você tem que contar isso. O vereador Chicão estava animado lá, né? Ele chegou lá e bateu forte de novo, né? O homem está indo na canela, está indo de sola. Os vereadores da situação até tentam, mas não tem jeito com o Chicão, né? Ele é grande, né? Então ele vem com tudo, ele vem com a crítica pesada, ele vem com a crítica com consistência, e aí ele empareda os bichos velhos, né? E não tem o que fazer. Quero mandar um abraço também pro Xaropinho, né? O Xaropinho, que está na Defesa Civil, sempre muito alerta. Ontem pediu uma orientação com relação àquela questão das vespas que estavam atacando uma chácara. Veja, uma chácara não é em São Bento, é lá no Piem. Ele rapidamente já me passou ali o contato com quem deveria entrar e os procedimentos que devia ser feito. Então agradecer ao Xaropinho, que está sempre muito alerta a tudo que vem acontecendo aqui no Liberdade Notícias. E claro, né? Aquele pessoal lá da nossa Defesa Civil que está sempre de prontidão para qualquer problema que aconteça no município. 11 horas e 50 minutos, nós temos o destaque do jornal impresso hoje, né? Parabéns para mim, esqueci de pegar a capa, o Dimas terminou a capa ontem,
e eu esqueci de abrir aqui a capa, mas eu abro rapidamente já aqui a capa, para nós vermos o que é que tem hoje no nosso, qual que é as chamadas de capa, né, do Jornal Liberdade. Então você que não é assinante, você pode assinar, você liga no 3633-7356, fala diretamente comigo ou com o Dimas, e já faz a sua assinatura. É baratinho por mês, você vai ajudar um pouquinho nós aí, nós vamos conseguir manter o jornalismo da liberdade, e você ainda vai ter uma informação de qualidade. Então, assim, a capa da semana fala o seguinte, ó, Padrinhos do Coração. O Dimas fez uma matéria aprofundada sobre sobre os Padrinhos do Coração, que foi dado repercussão ontem aqui no jornalismo. São Bento do Sul sempre limpa, volta a funcionar, tá na página 2. Papanduva, Jefinho, revelações e parcerias para 2023. O pessoal do Papanduva lá tá sempre muito atento, né? Sempre divulgando as ações. O prefeito Papanduva está em Brasília. Barbaridade. Foi fazer o que em Brasília? Come mais chucro com cavalo que não foi domado, né? Vamos ver isso aí. São Bento do Sul, Dreve que pode assumir no estado ou em Brasília. Tá jogando em duas pontas ali, né? Então vamos ver. Bateu o caneco, ver ou se der um AIS aí. Duas pontas, né? Então vamos ver, se der um AIS ou um 6, de repente alguma coisa ele assume. Vamos lá, Piem, investimentos em ginásio de esporte, página 5, Campo Alegre, Festa da Ovelha, lançamento oficial. Foi feito o lançamento oficial, que foi feita a cobertura por mim e por Dimas lá na segunda-feira, né? Olha, mas o jornal tá muito bonito aqui. Olha. Aí foi falado sobre aquela audiência pública, o transporte coletivo, o social tá legal, né? O pessoal que já recebe, o pessoal que já recebe o jornal, né? O pessoal pode ter acesso ao jornal também no link, né? Lembrando lá do link, que já pode ter o acesso do jornal através do link, lembrando disso também, né? Então isso que é importante, o pessoal já pode ter o acesso pelo link, isso é importante. Vamos continuando aqui com destaque, né? Eu só tive que tomar um ar porque não tem quem aguente fazer uma reunião. Os caras eles participam comigo quando eu tô no ar. Então é complicado, mas eu tenho que continuar aqui, preciso continuar o destaque, nem a trilha não baixei para continuar esse destaque. Então já falei para você aqui dos destaques do Jornal Impresso. Falei aqui para você, preciso falar para você o seguinte, ó, 11 horas e 54 minutos. Falar aqui para você o seguinte, que na noite de quinta-feira, então ontem, vou fazer um comentário sobre a Câmara de Vereadores. Ontem, na noite da quinta-feira, dia 9 de fevereiro, aconteceu no plenário lá do Luiz Carlos Contesina, a terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de São Bento do Sul. Então foi aprovado lá em Educação Única o requerimento 87/2023, de autoria do vereador Jair Sabino, que solicita a convocação do senhor Adriano Cubas, diretor-presidente da EMAB, para prestar informações e esclarecimentos sobre o andamento dos trabalhos da empresa de habitação no município. O Sabino está convidando lá, o Sabino está convocando, né? Não é convidando, é a convocação do senhor Adriano Cubas. Vamos ver o que vai dar nesse negócio aí, vamos ver que dia que ele vai, né? E vamos ficar muito de olho nessas questões. Também foram aprovados aí, em segunda discussão e votação, o projeto de lei 323 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, que revoga a Lei 4.433 de 20 de janeiro de 83 e que dá denominação às ruas de São Bento do Sul. Então essa lei ali é o seguinte, tinham algumas, foi planejado como é que se fala aí, foi planejado um loteamento, foi antecipado o nome das ruas do loteamento e no final das contas não saiu o dito loteamento. E aí foram nomear umas ruas, agora não podiam lá usar o nome porque já estava nomeado umas ruas que não existia. Para você contar, ninguém acredita, né? Só em São Bento do Sul, mas tinha. E aí foi feita uma revogação de uma lei de 83 com a lei nova, né? Para poder liberar esses nomes para que possa ser usado aí em outras vias aqui de São Bento do Sul. Né? Então tá certo. Outra coisa também foi aprovado aqui,
foi aprovado o projeto de lei de número 325 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o reajuste dos benefícios sem paridades, mantidos pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de São Bento do Sul e Presb, a partir de 1º de janeiro. Então, o pessoal do emprego que paga o emprego aposentado vai ter aumento, né? Vão pagar lá, os aposentados não, os efetivos vão ter um aumento ali no desconto do IPRESB, né? Porque foi aprovado ontem lá também essa questão do aumento. Durante 11 horas e 56 minutos, durante a sessão, eu achei muito interessante, né? Vi a questão das discussões e na palavra livre, o vereador Chicão continua com duras críticas ao executivo, falou da falta de conservação das vias aqui no município, apontou os consertos mal feitos e informou aí sobre uma notificação do Ministério Público no caso da rua Paulo Chapieski. Segundo o que o vereador falou ontem lá, e eu tive presente e vi lá na Tribuna Livre, diz que até a família lá que leva o nome Chapieski está indignada. Diz que já não queria mais nem que botasse o nome, né? Tão indignado que estão com relação a essa questão da via lá. Então precisa ser visto isso com muito carinho e o Chicão está lá, está denunciando, né? Quero lembrar também que hoje, né? Quero aproveitar, hoje eu vou ter que aliviar um pouco na crítica, porque hoje é aniversário da Zuleika, nossa presidente. Não quero dar os parabéns para a Zuleika, ela que está lá no radinho ouvindo, tá nada, agora está almoçando lá com a família dela, com certeza, né, Zuleika? Parabéns para você, que Deus te abençoe, que te ilumine, que tu faça aí um excelente mandato nessa sua gestão aí da Câmara de Vereadores. Vocês também, a Zuleika também é sempre muito prestativa, muito querida, né? Então, parabenizo você mesmo, que Deus te abençoe nesse dia, que seja um dia que você seja muito feliz. Isso é o importante. Então, tá registrado aqui o aniversário da nossa querida presidente da Câmara de Vereadores também, a vereadora Zuleika Voltolina, né? Outra notícia boa que eu tenho para vocês aqui, para você é o seguinte: lembra aquele caso da 280 ali, naquela esquina ali, Caviação São Bento, que sobe lá para o Frederico Freire? Graças a Deus eu conversei lá na audiência pública, eu olhei no grão do olho do secretário de obras, né? Eu olhei no grão do olho do Ayrton e disse, eu preciso que vocês me ajudem, e eles me ajudaram. Foram lá e resolveram aquele problema. Então agora foi limpado, eu fiz uma fotografia, daqui a pouco vai ser a matéria no site. Parabéns aí mandar um abraço, agradecer de coração ali o Ayrton, agradecer de coração o Magrão, que foram lá e fizeram essa gentileza, né? Porque eles estavam lá dependendo de uma autorização do Estado para fazer uma limpeza mínima. Eu fico indignado com essas coisas aí, mas enfim, fizeram a limpeza da rua, então, e tá limpo lá aquela calçada. Agora tem um mínimo de condições de trafegabilidade, né? Porque não é possível, tem certas coisas, eu tenho certeza que ninguém vai denunciar, ninguém vai processar ninguém, porque foi feita uma limpeza numa calçada e que as pessoas precisavam usar. Eu fiquei muito triste, porque eu vi uma pessoa que caiu lá, né? Imagina que podia ter se machucado. Assim agora tá livre, né, aquele espaço. Volta às aulas, as crianças podem andar ali, tem um mínimo de condições de segurança para poder andar naquele calçamento aí da 280 ali, que passando o trevo da fiação, subindo lá em cima, bem naquela esquina, né, naquela esquina perigosa que dá acesso lá ao Frederico Freire. Então foi limpado, né, foi resolvido uma demanda que o pessoal, você que era meu ouvinte já estava reclamando, o pessoal reclamava muito na live, mandava muitos pedidos aqui e de fato agora tudo certinho. Foi resolvida essa questão. São 11 horas e 59 minutos, então eu vou fazer aqui o terceiro intervalo e depois do intervalo eu volto para conversar com o meu convidado, Luiz Marbeck, que já está por aqui. Vamos para o intervalo e eu já volto. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... Você só colheu o que você plantou. Frutas e verduras fresquinhas todos os dias. A sua melhor opção em 2 endereços. Sacolão Centenário, na rua Augusto Wunderval, número 1385, próximo à entrada da Avenida dos Imigrantes. E Sacolão Cruzeiro, rua Tereza Lindsmayer, número 17, bairro Oxford. Frutas e verduras com qualidade incomparável e precinhos imbatíveis. Você só encontra no Sacolão Centenário e Sacolão Cruzeiro. É somente ela que me satisfaz. Novidade para a cidade de Rio Negrinho. Dia 11 de fevereiro, a Unifique irá inaugurar no Mac Center. O espaço terá nosso atendimento especial. Te esperamos na rua Capitão Osmar Romão da Silva, 303 Centro.
O horário de atendimento seguirá o mesmo do Mac Center. Unifique, sua operadora móvel 5G. A notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. Horas e 1 minuto, 12 e 1, né? Já conversei com o meu convidado. Aqui é assim, a nave vai andando, a gente vai operando e vai conversando com todo mundo, né? Isso é importante. Eu quero dizer o seguinte, vamos chamar já aqui para você que está sintonizado, eu quero conversar aqui e quero falar que hoje eu vou conversar com o Ismar Becker, né? Ele que foi candidato nas últimas eleições, então nós vamos ter muita coisa para conversar, que nós já tem 2 anos aí da administração para ele pensar com nós aqui. Ele foi candidato nas últimas eleições. O Ismar Becker, ele é conselheiro nas empresas, ele é mentor, ele atua na administração, já atuou lá em Harvard, né? É isso, se não me engano, né, Ismar? Indústria de gestão, C-Level, diretor-geral, palestrante. Então ele tem aí o mercado, entende o mercado internacional, gestão de estratégia. Acho que eu vou ver se eu consigo fazer uma permuta com ele me ajuda nessa gestão de estratégia, né? aqui da rádio. Vamos chamar aqui o Ismar então para conversar. Bom dia, Ismar. Bom dia, Forteschi. Bom dia, ouvintes da Rádio Liberdade. É sempre um prazer estar aqui. Fazia um tempo até que eu não vinha, estava acostumado a vir quase uma vez por mês, pelo menos. Até eu já tinha me convidado antes, mas eu estive viajando, fui para a Alemanha para uma feira e voltei na quarta-feira e amanhã já estou às 5 horas da manhã dentro do carro, vou para São Paulo para uma outra feira. Pois é, tu me fala. Aqueles empresários que o Lula diz que não trabalha. Ah, daqui? Ele não me fale muito, que eu também já fiz umas críticas muitas vezes. Não, mas imagina, eu digo uma coisa, que se tivesse muito mais empresário, né, Ismar, da sua visão, e que trabalhasse. Entendeu? Esse é o problema. Mas nós sabemos que em todos os segmentos existe, né? Existe existe tem padre ruim, tem jornalista ruim, advogado, tem de tudo. Tem de tudo, né? Ele não pode generalizar esse negócio. Eu sempre digo, Jesus Cristo teve 12 apóstolos, um vendeu ele. Pois é, né? 30 moedas, pô. Sabe que eu sempre tenho dentro do nosso plano, que eu tenho essa questão da questão nesse seguinte sentido, de fazer assim, ó. Você escolhe um exército para trabalhar, ser 12, pelo menos um vai ter traído. Então você já tem que ter tão ruim, não, já tem que ser, não. Sim. Eu não sei se aqui, dependendo aqui da nossa região, aqui em São Bento, mas não sei se uns 3. Eu já estou aumentando aqui já. Do cara, vou contar com 9. Acho que 3 ali, se dá uma olhadinha, os caboclos traem mesmo. Mas nós já iniciamos nossa conversa bem descontraída, por isso é bom conversar sempre com o Ismar. Ismar, vamos falar um pouco, né? Como é que começou, como é que foi esse começo do ano 2023 aí para mim? Bom, não vamos ficar chocados com o que eu vou dizer, ouvintes, mas o ano não começou ainda. Começou no calendário. Isso. Tá? Até para mim começa todo primeiro dia, porque eu faço aniversário dia 1º. Então já começa o ano com um ano novo. Então, meus parabéns atrasados? Parabéns atrasados. Na verdade, o Brasil, no setor que eu trabalho, que é o meu negócio principal, que é em utilidade doméstica, vidro, porcelana, etc. Você vai conversar com um cliente, ele diz que o ano vai começar depois do carnaval. Bom, eu não sei o que o carnaval tem a ver com venda de prato ou de copo. Copo até devia vender mais, porque no carnaval a turma bebe bastante. Mas o fato é que é isso. Tá? E esse ano, na verdade já começou no ano passado, com o que eu chamo de incontinência verbal do nosso presidente. Incontinência verbal sabe qual é a outra incontinência que tem, né? É coisa que você não controla. Porque eu não sei, eu não morro de amores pelo Lula, todo mundo sabe disso, mas acreditei que pela idade dele, pelos 2 mandatos que ele fez, que em termos gerais foram bons, o desastre foi da sucessora dele, mas eu não sei o que deu nome. E nós tínhamos um presidente que falava besteira o tempo todo, que foi derrotado, e entrou um outro que parece que
pegou a doença. Não sei se isso é contagioso, que nem sarampo, o Covid. Deve ser algum contágio, não é possível. O fato é que isso aí, eu vou testar, e eu agora vou dar, isso não é uma opinião minha, eu vou falar agora números. Antes de ir para a Alemanha, eu falei com um empresário aqui de São Bento, um grande empresário, que tem um plano de investimento muito grande, que simplesmente botou na geladeira. Lá em Frankfurt, na feira, eu falei com 3 empresários brasileiros, grandes também. Um deles tem um projeto de fazer uma fábrica nova, investimento de uns 70 milhões, gerar uns 500 e poucos empregos, e botou na geladeira. Ah, mas por que isso? Quando o Lula fala de mercado, na cabeça dele, são esses empresários ruins que tem alguns que realmente abusam, mas como tem em tudo que é lugar. Agora, a grande maioria se ferra, meu amigo, para pagar as contas no final do mês, para pagar o salário, para pagar os impostos, que são um absurdo, diga-se de passagem. E na hora que se chama o que o presidente da República chama você de vagabundo, foi o que ele disse. Eu fiz um post no LinkedIn, deu mais de 10 mil visualizações. Um disse, não foi isso que ele quis dizer. E bom, meu amigo, eu chamo a tua mãe daquela coisa, não, protesto, eu não quis dizer isso. Bom, mas falei. Então, realmente nós teríamos tudo, não vou falar isso depois, seguramente vamos falar disso. O Brasil é a menina da vez, nós não somos a menina mais bonita do baile, mas somos uma das poucas disponíveis para dançar. Só que, do jeito que nós estamos indo, a coisa está ficando um pouco complicada. E já deram um cartão amarelo para ele, hein? Ontem foi, não me lembro agora, o presidente do Senado e o presidente da Câmara já disseram, porque tu está passando do limite. Chamar o presidente do Banco Central de indivíduo, o cara foi eleito o melhor presidente do Banco Central do mundo no ano passado, por unanimidade. Mas aí, Osmar, só essa questão das paixões políticas, né? Bom, veja, eu fui candidato, sei um pouco antes disso, meu pai era político, então convivia com isso. O que as pessoas têm que entender, ou deveriam, é que quando um cidadão, vamos começar aqui, eu fui presidente da Associação Empresarial de São Bento. Na hora que você assume um cargo desse, temos 500 associados, você não pode mais falar como você. Não é o Ismar que está falando, é o presidente da associação que está falando. E nesses 500 tem gente de direita, tem gente de esquerda, tem pequeno empresário, tem microempresário, tem grande empresário. Então você não pode chegar lá com uma metralhadora e dar tiro para tudo quanto é lado. A mesma coisa vale para o prefeito, a mesma coisa vale para o governador e muito mais pelo presidente da República. E também para o vereador, né? Você veja que hoje, dentro desse contexto que você falou, eu quero fazer um adendo aqui, abrir um aspas, como diz o outro, né? Veja as coisas que são faladas na Câmara de São Bento do Sul. Então as pessoas parece que perderam... Vamos falar em São Bento, vamos falar em Grandinho, que o ano passado, na gestão passada, alguém falou em tombar o chaminé acima, e eles que não podiam... Tombar era o tombamento histórico. Ele achou que ia derrubar. Triste. Triste. Então você vê, Ismar, que nós estamos vivendo assim, um momento em que as pessoas não medem muito as palavras. Isso é lamentável. E veja que isso vem de cima para baixo, né? De baixo para cima, de tudo que é lado. O exemplo vem da onde? Se o teu pai, o teu avô tem um comportamento, a probabilidade de você ter o mesmo é muito alta. Bem alta. Não quer dizer que é sempre, mas... Sim, mas você vem da raiz, né? Em qualquer país do mundo, ele é uma figura que ele tem um outro nível. É um cara escolhido entre 225 milhões, tá, que representa o país. Então ele não pode falar a opinião dele. O Lula não disse, quando ele ganhou, que ele ia governar para 225 milhões. Bom, ele já chamou o empresário de vagabundo, ele já desqualificou um monte de gente. Não é desse jeito que se vai governar o país. Tá? O presidente da República, o prefeito, o governador, deputado e senador é um pouco diferente. Eles não são representantes de quem votou neles. Eles são representantes de toda a população. Essa questão da institucionalidade é difícil a pessoa que tem esse entendimento, né? É difícil, isso precisa ser construído na cabeça também aí da nossa comunidade. Mas eu acredito que com o Senado
e com o Congresso Nacional, sabe que a maioria ali, ela tá no fio da faca, né? Então vai ser o motor moderador ali também. Exato. Essa é a ideia, exatamente, dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, que um controla o outro. Muita gente diz, mas durante o governo anterior, o legislativo, o Supremo tomou espaço. Existe uma lei em qualquer negócio, empresa, ou principalmente na política, que diz o seguinte: poder não aceita vácuo. Se o presidente da República, como nós tínhamos no anterior, que não governava, ele mesmo disse que não entendia nada de economia, então botou lá o posto de Ipiranga, que fez um trabalho excepcional. Tem gente que não gosta de ser um dos melhores presidentes, ministros da Fazenda do país. Daí ele se metia em coisas que não era o presidente da República. Vou dar um exemplo: ele foi andar de jet ski lá em São Francisco quando passou férias, e alguém disse para ele que o jet ski pagava imposto de importação, porque não é produzido no Brasil, e ele colocou como bem de primeira necessidade e acabou com o imposto. O bem de primeira necessidade é arroz, feijão, remédio, mas não jet ski. Quem compra jet ski tem dinheiro, pelo amor de Deus, devia cobrar como artigo de luxo. Então nós tínhamos um presidente que não governou, fez encrenca o tempo todo. E só por isso que perdeu. Não foi o Lula que ganhou, foi o Bolsonaro que perdeu. Se ele tivesse se comportado um pouquinho melhor, provavelmente teria ganho. Bom, o Lula tem uma vantagem lá fora, todo mundo gosta dele. Aquela história, a grama do vizinho sempre é mais verde. Todo mundo não, mas uma grande maioria. Na Europa, quando vinha, agora, pelo amor de Deus. O Bolsonaro nem isso fez, porque chamou a mulher do presidente da França de velha e feia. Foi terrível. O problema do presidente da França? Pois é. O que ele tem a ver com a mulher do quê, mas... Tá. Então, essas coisas, e o Lula está... O que o Bolsonaro fazia com uma classe, o Lula está fazendo com a outra. E quando ele fala do mercado, o mercado não é a grande empresa. O mercado é o pequeno cidadão que toma uma decisão. Ontem à noite eu fui tomar uma cerveja com um amigo meu. Ele disse: Marco, eu estou na dúvida aí de comprar uma máquina, 150 mil reais para ele. Um bom dinheiro para qualquer um, para ele é muito. E o cara, espera. Por quê? E esse é o mercado. Na hora que esse cara deixou de comprar máquina, deixou de pagar imposto, deixou de gerar um emprego, isso é o mercado. Alguém tem que sentar, você que pelo menos era, petista, vai lá e fala pro Lula: escuta, companheiro, para de falar bobagem. Eu acredito que isso aí, na hora certa, alguém vai falar, né? Vai. Então agora, e dentro desses 100 dias, porque tudo se resume aos primeiros 100 dias de governo, né? Então vamos chamar a lua de mel. Lua de mel. Então nós, nesse período de lua de mel, vai se ouvir muita bobagem, vai se fazer vai se cometer muito equívocos, para usar uma palavra com mais tranquilidade, né? Mais nós que já somos meio chucro, mas tem que usar, vai se cometer muitos equívocos, e aí as melancias vão se ajeitar. Né? Vamos pegar. Por que chama lua de mel? Lua de mel é aquele período, depois que você casou, curto, que você faz tudo para tua mulher faz tudo para você, porque isso vai passando. Quem casou sabe, logo passa. Na política, lua de mel é o tempo em que imprensa, oposição, vamos ver o que o cara vai fazer. Isso mesmo. Tá? Se você queimar cartucho, como ele está queimando, à toa, daqui a pouco passa o lua de mel. Imagina, você casou, no dia seguinte você está xingando a tua mulher. Ou chega bêbado em casa. Pô, você foi. Daqui a pouco eu não tenho nem lua nem mel. Nem lua nem mel. É o que acontece, nós já tivemos vários prefeitos que passaram aqui em São Bento do Sul, que perderam a reeleição, e desde o Silvio Dreyfus para cá não teve mais reeleição, trazendo lá do federal para o municipal, né? E não tiveram mais a reeleição justamente por causa disso. Em 15, 20 dias de governo, eles acabaram perdendo tudo. Por quê? Porque não souberam se comportar na hora certa, porque não mediram as palavras no momento exato. Exatamente. Não sei se concorda comigo. Hoje, né, Fortes, que você, qualquer lugar que onde você vai, tem gente filmando, gravando. No passado, 30 anos atrás, você podia... Tá? Hoje, eu vim de viagem quarta-feira. Se eu olhar aqui, eu tenho que fazer isso porque eu estou contratado, todo mundo sabe onde é que eu estava.
A cidade não estava, o restaurante não estava. E naquele lugar que a gente costumava esse Deus o livre. Não pode, ué. Não pode. Ah, meu Deus do céu, que bom que perdeu. E que bom que perdeu o costume. Que é um bom costume também, vamos pensar assim. Ah, meu Deus do céu, 12 horas e 15 minutos. Para você que ligou o rádio agora, você está ouvindo essa entrevista com o empresário Ismar Becher, que está falando para nós sobre economia, que está falando nesse primeiro, que vai estar falando nesse primeiro início do governo, nesses primeiros 40 dias, hoje é dia 10, né? Dias, 41 dias, vai precisar 31 de janeiro, 41 dias desse ano 2023, e claro, né, sempre trazendo essa experiência dele como consultor, trazendo essa experiência dele como uma pessoa que orienta as empresas, uma pessoa aí que faz também o aconselhamento, né, entende? Mas assim, no geral, tu ainda já não perdeu a esperança ainda? Não por uma série de razões. Vamos começar de fora para dentro. Sim. O mundo, eu tive 5 dias só na Alemanha, mas eu tinha estado em setembro, outubro, 3 semanas. Também eu trabalho na Alemanha, na Inglaterra e em Portugal. A Europa está com uma série de problemas muito mais graves do que os nossos. Se alguém está pensando em migrar, ir para a Europa, fala comigo antes. Eu recomendo não fazer. Tanto que convenci um filho meu que morava lá a voltar para cá. Tá? Por quê? Porque, sabe aquele cara que acha que é o bam e não precisa fazer mais nada? Quem faz isso na Europa de uma forma totalmente desastrosa é a Alemanha. Eles acham que estão por cima da carne seca. E não estão. Só que qual é o primeiro princípio para cair? Está em cima. Em cima. Se você estiver embaixo, você não cai. E o problema é se manter lá, né? E meu bisavô já dizia, quanto maior o pinheiro, maior é o tombo. Bom, a Alemanha fez uma aposta totalmente errada, feita, entre outras, por uma mulher que é muito pior do que a Dilma em termos... Vocês acham que a Dilma era ruim? Vocês vão ler um pouco sobre a Angela Merkel. Colocou a Alemanha de joelhos na frente do Putin, daí o Putin resolveu invadir a Ucrânia. O que aconteceu? Acabou com a base, o sustentáculo da indústria alemã. Daqui para frente eles vão só para baixo. E tem mais de 1 milhão e pouco de pessoas que se aposentam em todo ano e não tem gente nova para trabalhar. Eu fiquei 5 dias lá numa feira. Não tinha gente para atender os restaurantes da feira, número suficiente. Os banheiros não tinha gente para limpar. Estou falando de engenheiro, estou falando de gente operacional. Em todos os restaurantes tinha placa, procura-se cozinheiro, lavador de prato, garçom. Que esse pessoal ficou parado, evidentemente, na pandemia, como nós aqui também, e depois não voltaram. E como lá tem um salário de desemprego alto, os caras não estão trabalhando. Ontem eu fui fazer uma consulta médica, até tossindo por causa disso, graças a Deus está um pouco melhor. E a médica me perguntou, mas mano, o pessoal da Alemanha não é um exemplo de trabalho? E você usou o verbo certo, mas no tempo errado. Era. Tá? Bom, isso, o setor que eu trabalho, vidro e cerâmica, o gás que representa 10% de cerâmica e quase 30% ou 40% do vidro, subiu 10 vezes. Então, acabou. Isso e mais outros setores é uma oportunidade enorme para o Brasil. Eu volto a usar a comparação que eu usei no começo. Nós somos uma menina meio feia, mas tem poucas outras meninas para dançar. Com a guerra da Ucrânia, o mundo percebeu que não pode comprar só de um país. E isso afetou a China. O pessoal está saindo da China. Na Europa ninguém está investindo mais, porque não tem gente para trabalhar. Eu pergunto para você, o que eles vão fazer com o dinheiro? Tem que investir em algum outro lugar. Quem tem muito dinheiro tem um problema maior do que quem não tem, porque o cara não sabe o que fazer. E eu não estou falando de milhões, estou falando de bilhões e não de reais, de euros. Uma parte desse dinheiro vai vir para o Brasil. Vai gerar emprego, vai pagar imposto, vai fazer compras aqui. E por isso que nós estamos muito melhor. Não tem muitos países no mundo que tem uma estrutura, uma estabilidade legal, jurídica,
de segurança, tá bom? São Paulo e Rio não são exatamente exemplos, mas te garanto que tem lugar que é pior, para fora. Tá? Vamos pegar no mundo. Quantos são os países que tem isso? Não tem muitos. Ou tem, mas é a Suíça. Bom, a Suíça só tem meia dúzia de cara. Tá? Aqui na América do Sul, o cara vai para a Argentina? Não, só o Lula que vai lá para dar empréstimo. Mais ninguém. México? Tá? O México, esse vai nadar de braçada. Porque do lado de quem ele está? Os Estados Unidos. Tá? Então, Brasil, Vietnã, Polônia, Turquia, apesar dessa desgraça do terremoto lá, o México, são as bolas da vez. Polacar também no serviço. Não, a Polônia vai mais explodir. Então, a coisa lá fora está tão boa que era só o governo, desculpa a expressão, não encher o saco, não incomodar, que estava de bom tamanho. Ismar, vamos fazer um intervalo para você tomar um golinho de água, lá buscar para ti uma água. E depois eu quero que você que está viajando aí, eu quero que você faça de um panorama, não sei se você tem condições de falar um pouquinho para nós, se aprofundar uns minutinhos com relação a essa questão da guerra da Ucrânia. Porque ele só tem informações do que a mídia manda, né? Muito pouco de fora. Eu também não sou muito dado. Eu não sou muito dado a inglês também, não é o forte da minha vida, mas assim, o inglês ficou pro sobrinho, né? Então, se puder fazer um panorama para ter uma noção de como é que tá essa questão da guerra da Ucrânia, mas depois do intervalo, pode ser? Quem está participando comigo aqui também é o meu amigo aqui, o Joacir Santos. Boa tarde para você, Joacir. Oi, Joacir, tudo bem? Isso, e aqui a Janice Ribeiro está por aqui também, né? Valeu, Janice, obrigado. No Zap apareceu aqui o Vilmar Ferraz. Pergunta para o Ismar o que ele acha da administração da nossa cidade hoje. Esse é para depois. Eu sabia que a pergunta vinha. Ele vem. E depois, aqui o Emílio, o seguinte: boa tarde, Fortes, que essa pessoa que estava falando do ex-presidente, ele está certo. Parabéns, o novo presidente é um do melhor que eu confiei. O anterior agora, mais ainda. Então, beleza. Tá aí, tá falado aí o negócio. Vamos para... O Vinícius também mandou um abraço aqui. Ah, é verdade. Eu até esqueci do Quinzinho. E o Rivaí. Vamos aqui então pro intervalo. Eu vou lá daí passar a live lá pro outro lado para vocês verem o Ismar. Apareceu por aqui também o ex-vice-prefeito Arildo Gesser. E daí eu vou levar para ele uma aguinha, né? E depois do intervalo eu já volto para nós comentar os assuntos. Vamos passar a live pro convidado, né, meu? Catarina, Brasil e o mundo. Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... Casa Pronta Decorações. Casa Pronta, agora na Avenida São Bento, 1080, fundos da Avenida Veículos, entrada pela Rua do Semox, fone 99716242. Em Rio Negrinho, na Luiz Shows 307, no centro, fone 97758843. Casa Pronta Decorações, a loja que mais vende forno de PVC do Planalto Norte catarinense. Só pegar o Este verão aproveite as ofertas do Forte Atacadista. Confira. Coxa com sobrecoxa de frango largo congelada quilo, 6,48. Achocolatado Nescau 370 gramas, 6,89. Cerveja Opa Beer Parque Premium garrafa 600 ml, beba com moderação, 5,59. Fralda Baby Sec Ultra Mega, 29,90. E tem a Forte do dia. Maminha bovina Friboi congelada a vácuo quilo, 33,85. Os convidados nós somos acostumados a ficar no... aceita todos os É uma posse, a notícia com transparência na 87,9. Liberdade FM. Se volta aqui, tá assim por causa disso. Atenção, nota de falecimento. Funerária São Bento e Plano Laia comunica o falecimento do senhor Daniel da Silva Batista, com 65 anos de idade, ocorrido no Hospital Sagrada Família. Deixe lutados 2 filhas, 2 genros, 2 netos, 5 irmãos, demais parentes e amigos. Seu corpo é velado na Capela São Bento Laia, de onde será o féretro nesta sexta-feira, às 16 horas, seguido para o cemitério municipal. Comunicamos com pesar o falecimento do senhor Daniel da Silva Batista. Comunicou Funerária São Bento e Plano Laia. Liberdade FM. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com credibilidade. Liberdade Notícias.
12 horas e 25 minutos, 12 e 25. Então você que ligou a rádio agora, você está ouvindo aqui o Liberdade Notícias, né? É claro, na apresentação de Valmir Forteschi, hoje entrevistando o empresário Ismar Becker, que vai falar, já falou para nós aqui um pouco sobre esse início do ano 2023, está falando já sobre essa questão do mercado internacional. E agora eu tinha, antes do intervalo, fiz um desafio para ele poder falar para nós um pouco. Ele que já, no início, né, que começou a viajar, se não mandava um áudio, estava sendo até o nosso repórter internacional, né? Mas para falar um pouco sobre essa questão da guerra da Ucrânia e dar um panorama para nós do que está acontecendo lá fora. Porque isso é bom saber quem está lá e foi lá e viu de perto. É que a gente tem as informações que a grande mídia dá e que vem aí pelas redes sociais. Né? A guerra da Ucrânia, vamos separar em duas partes. Primeiro, foi uma trucada sem carta. Quem joga truco sabe o que eu estou falando. O Putin achou que ele ia entrar lá em uma semana, estava tudo resolvido, e que o resto do mundo não ia reagir. E errou, de 0 a 10, errou 11. Essa é um comentário. O segundo comentário, dentro dessa linha ainda, a situação hoje está o seguinte: a Rússia não pode perder e a Ucrânia não consegue ganhar. Então, está no empate. Esse empate pode continuar por 1 ano, 2 anos, ninguém sabe. O grande medo é que o Putin use uma arma nuclear. Eu acho que não, mas o medo existe. Está sentado em cima de 6 mil, não custa nada apertar um botão. Não é assim tão simples, mas... Então, do ponto de vista militar, chegou num impasse. Tá? E eu não acompanho uma série de analistas militares, etc., estrategistas militares, de diversos, do exército alemão, do exército americano, do exército francês, e ninguém vê uma saída. É mais ou menos como a Primeira Guerra Mundial, de 1914 e 1918, que os caras ficaram, eu passava lá de vez em quando, agora, no lugar onde foram as maiores batalhas, ia visitar um cliente na França, quando morava na Alemanha, os caras ficaram 2 anos, um numa trincheira, o outro na outra trincheira, mas assim, a 50 metros, e de vez em quando avançava 1,5 metro, morria 50 mil, é esse número, e depois voltava para trás. Eles ficaram 2 anos desse jeito, morreram, será quantos milhões de pessoas. E agora está mais ou menos na mesma situação. Tá? Bom, do ponto de vista econômico, isso acabou com a Europa, porque o Putin suspendeu a venda do gás. Eles conseguiram uma alternativa, mas muito mais cara. Pararam de comprar petróleo e desarrumou toda a situação econômica da Europa. Quem está se beneficiando é a China, porque como a Rússia não tem onde vender petróleo, a China compra, mas com 30% de desconto. Sabe aquele amigo que quando você está ferrado vai lá e te dá uma ajuda, mas ele cobra uma comissão. E a ficha que caiu para os europeus, principalmente para os alemães, é que a paz, entre aspas, que tinha depois da Segunda Guerra Mundial, teve guerras no Vietnã, na Coreia, na Síria, no Afeganistão, um monte de lugar. Mas não uma guerra em que um país tenha invadido o outro, como a Rússia fez. E não é um paísinho desse tamanho, é o primeiro país do mundo em extensão territorial, junto com outro, que também é grande. Qual é o grande problema disso? Para o mundo. E uma oportunidade para o Brasil. A Rússia e a Ucrânia são os maiores exportadores de trigo, um dos maiores, são os maiores exportadores de óleo de girassol, consumido em um monte de lugar, e o Brasil vai ganhar com isso. Nós somos um dos poucos países que podemos aumentar a produção agrícola, sem precisar derrubar uma árvore, e sem precisar uma ministra ir lá na Suíça dizer que tem 130 milhões de brasileiros passando fome. Isso é mentira. Você não pode sair do teu país e falar uma palhaçada dessa. E não teve a vergonha, a coragem de dizer que errou. Você pode errar num número, principalmente numa entrevista ao vivo, mas pede desculpa. Não, ela não falou. Bom, não, aquilo é... Bom, agora, qual é a parte ruim para o Brasil também? A Rússia e a China, a Rússia e a Ucrânia são um dos maiores produtores de matéria-prima
para adubo. E, diferentemente da Ucrânia, diferentemente da Argentina, diferentemente do Vale do Mississippi, nos Estados Unidos, a nossa produtividade aqui, principalmente no Cerrado, a terra é só para segurar, porque é areia, não tem nada. Todo nutriente tem que ser via adubo. Que a Embrapa, que foi a melhor coisa que fizeram nesse país, até o fundador morreu agora esses dias, desenvolveu espécies de soja, de milho, de uma série de coisas que se adaptaram ao Cerrado. Por isso o Brasil é o que é hoje. Então, no balanço, a guerra vai, a previsão, não sei o que aconteça, tem uma chance, se alguém matar o Putin, está propondo matar, vamos fazer uma conta matemática. Se em 1940 tivesse matado Hitler, quantas vidas tinha salvado? É matemática, pura e simples. Tá? O Putin é a mesma coisa, o cara é louco. E se morreu no Minsk? Tá? Não, você nem deixa ele lá, ele é gente fina, é ator, foi palhaço, é humorista. Aí está um dos truques sem carta que o Putin deu. Ele achou que o cara ia picar a mula. E os governos europeus, Estados Unidos, olha, te mandamos um avião aí, você e tua mulher e teus filhos saem. Ele disse, eu vou ficar aqui. Aí, meu amigo... E quem conhece o ucraniano, que em São Bento tem muitos, eu só não posso ir lá para Iracema. Tem uma colônia italiana, Iracema fica em Itaiópolis, que eu tive lá um pouco antes da guerra, encontrei um cara aqui de São Bento, que me conhecia, até tinha votado em mim. O sogro dele tem um restaurante lá, por sinal, sensacional. Eles quiserem fazer um passeio, vão para Iracema. Tem um buffet de comida típica lá. Quando eu fui lá era R$35. Você não come em nenhum restaurante aqui em São Bento. A quantidade e a qualidade. E a pessoa que me atendeu trabalha aqui na Oxford, mas é casado com uma senhora de lá. Daí veio o sogro dele, sentamos juntos, e pôs na mesa, e claro, todo mundo perguntou, vai ter a guerra na Ucrânia? Não, Putin não vai fazer isso. 2 semanas depois, eu fui para lá agora. Porque ninguém acreditava. Porque era uma coisa tão óbvia que não podia dar certo, mas ele fez. Então, pegando uma carona nessa pergunta, a desgraça de um pode ser a felicidade dos outros. O Brasil, de novo, vai se beneficiar. Mais uma vez, nós somos uma menina feia, mais uma das poucas meninas para dançar. A Ucrânia, por que a Polônia vai se beneficiar? Porque a Polônia está ali do lado e tem um monte de coisa. Eu conheço uma empresa, já tem uma filial no Brasil, que tem uma empresa na Ucrânia. E tem uma outra na Rússia. A da Ucrânia foi bombardeada, não existe mais. E a da Rússia eles fecharam e não vão abrir mais. Vão para onde? Para a Polônia. Dependendo, você tem que estar no lugar certo na hora certa. O Brasil está no lugar certo na hora certa, a Polônia está, a Turquia está, o Vietnã está, o México está. E não sobram mais muitos outros. Por isso que eu digo que nós somos a menina da vez. E essa questão da Alemanha ter mandado aqueles carros de combate para lá, o que tu achou disso? Bom, primeiro não mandaram ainda. Ah, não mandaram ainda? Eu pensei que já tinha mandado. Não. O alemão, entre pensar e tomar uma decisão, meu amigo... É complicado. Tá. Um abraço. E se mandarem, precisa ver se estão funcionando. Oh, meu Deus quem quiser, eu mando uma cópia, está em alemão. Eu posso traduzir, podemos sentar no lugar, eu traduzo. Um artigo de uma revista chamada Wirtschaftswoche, Semana Econômica em alemão, que eu leio toda semana, que o título da reportagem, isso faz uns 6 meses. De cueca a bala, falta tudo para o exército alemão. Esse é o título. Tá? Bom, vou pegar um exemplo de quando eu morei lá. Morei quase 5 anos lá, tinha uma empresa, ficava lá e aqui. Quando deu problema na Síria, eles resolveram mandar 25 aviões Tornado. Como a Alemanha não se envolve em guerra, por isso essa discussão dos tanques, esses aviões iam fazer só reconhecimento, não iam levar arma, só para defesa. Bom, 25, porque eles têm 72 desse tipo de avião. Aí estavam decididos, os aviões daí um cara disse, espera um pouco, nós temos 72, mas só 27 voam. Como é que nós vamos mandar 25? Vamos ficar só com 2 aqui? Acabou. Tá. O resumo das Forças Armadas da Alemanha, que a senhora Angela Merkel sucateou.
Se o Brasil fizer uma guerra com a Alemanha, nós ganhamos. Tá? Os submarinos não afundam, quer dizer, eles afundam. É para andar, não é para afundar. Tá? A metralhadora que fizeram para o exército alemão dá 3 tiros para frente, o resto vai para tudo quanto é lado, até para trás, se bobear. Tá? E os aviões não voam. Aí os tanques também não andam. Esse é o exército alemão. Quem duvidar, por favor, me avisa, eu mando uma cópia, pede para alguém que lê alemão, ou eu traduzo, se confiar na minha tradução, eu vou ler. E querem entrar na guerra, se contar, ninguém acredita. Eita, agora que está participando a nossa vereadora Terezinha Maria Dibas, ela que é a líder de governo lá na Câmara de Vereadores. Né? Boa tarde, acompanhando a entrevista, penso que o tamanho do Estado interfere diretamente no crescimento da nação. Faz esse questionamento aí o senhor Ismar, um abraço. Aqui temos, antes de você responder, também temos a participação da Mary, ela que trabalha na Câmara de Vereadores. E tá lembrando, né, eu já fiz aqui no início do programa, mas vamos reforçar também, e dando os parabéns aí, em nome de toda a equipe da Câmara, para a presidente da Câmara de Vereadores, Zuleika, que está de parabéns hoje, né? Então, Oi, Zuleika, um abraço, parabéns. Muito sucesso para ela, que seja um dia especial para ela e para a família dela, com certeza. Então tá certo. Vamos voltar aqui agora para o questionamento da vereadora Terezinha. Vereador, primeiro um abraço. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu sou um pouco radical nisso, porque eu sou liberal, e liberal diz que o Estado tem que ter o mínimo, tem que ter o tamanho menor possível, embora não seja liberal radical dizer que não deve existir Estado, como alguns dizem, isso é bobagem. Em qualquer país do mundo, o Estado atrapalha. Vamos pegar o caso da Alemanha. Eu morei lá e estive lá agora na semana passada. A Deutsche Bahn, era o equivalente à rede ferroviária nacional de lá. Quando eu morei lá a primeira vez em 80, agora vão saber a minha idade, falei que estava lá em 80. 80 estava lá a primeira vez. Você podia ajustar o relógio pela hora de saída do trem. O primeiro trem que eu peguei lá, me lembro porque é uma coisa que me marcou, saía às 13h59. Eu digo, vai tomar banho que esse trem vai sair às 13h59, em ponto. Agora eu estava em Frankfurt, tive que ficar mais fora da cidade, porque os hotéis estavam todos lotados, além de muito caros, e eu pegava um metrô para ir para a feira. Metrô em qualquer país do mundo, até na Argentina, funciona. E vai no horário. Lá eu não peguei um metrô que não tivesse pelo menos 5, alguns 10 e 30 minutos atrasado. Mas a viagem era 25. Tá? Por quê? Porque é uma empresa estatal e que ninguém toma decisão. Não tem 25% dos trens da Alemanha tem mais de 30 minutos de atraso. E era exemplo, era modelo. Então, o Estado é mau gestor em qualquer lugar. Tem exceções? Sim. Você tem o caso da Embrapa. A Embrapa no Brasil fez um trabalho espetacular. Tem outros. Mas essas exceções justificam a regra. Muito interessante. Temos uma participação aqui também, boa tarde, Fortesque e Ismar. Gostaria de perguntar ao Ismar como está o projeto para a próxima campanha municipal ainda majoritária. Um abraço ao Renan. O pessoal tá animado, né? O pessoal... aqui é ao vivo, né? Fortesque não tem pergunta combinada aqui. Isso. A gente até faz um roteirozinho para não, no caso de ninguém perguntar. Isso é verdade. Mas não é assim. Essa questão aqui que você falava... O que será que enterraram? Eu lembro nós vamos responder a pergunta do Renan. Vamos, ele pode aguardar lá. Mas eu vou pensar aqui um pouquinho, são 12h39. Antes de nós fazer mais um intervalo, passa muito rápido quando a conversa é boa, né, Ismar? Mas vamos, assim, tu falou da questão da malha ferroviária, né? Tu tocou nesse ponto. Por que não funciona? Você veja, caiu barreira em tudo que é lugar aqui da nossa região. Parou estrada, parou tudo. Você viu falar de algum trem parado aqui? Transporte ferroviário... Por que não funciona no Brasil isso? Tem uma razão histórica. Isso que eu vou falar não é piada, é verdade. Sim. Quando começou o transporte ferroviário, isso na época do Dom Pedro II, tinha duas bitolas, a bitola larga e a bitola estreita. E a bitola larga
foi adotado pela Argentina. A bitola larga, a distância entre os trilhos é maior, consequentemente o trem tem mais estabilidade e pode andar mais rápido. E o Dom Pedro, que tinha medo que eventualmente tivesse uma guerra e que a Argentina entrasse com os trens aqui, ele fez a bitola estreita. É sério? Isso é sério, não é piada. É coisa de Brasil. Tá? E isso atrapalha tremendamente a velocidade, descarrilha, pega um carro com uma distância de eixo X e um pouco maior, o outro tem mais estabilidade, o trem é mais ainda. E daí na época que era estatal, não investiram nada. Bom, privatizaram, algumas que foram privatizadas estão indo muito bem, a daqui não, embora funcione mais do que funcionava antes. Mas tem algumas, principalmente no Norte e Nordeste, espetacular. Esse ano, agora, não sei se foi em janeiro, está sendo em fevereiro, pela primeira vez, vai exportar mais soja por portos do Norte e Nordeste do que por Paranaguá. O cara plantava soja no Acre, ou em Rondônia, vinha de caminhão para exportar para Paranaguá, mas pelo amor de Deus, olha o contrassenso disso. Então, nós aqui é que estamos um pouco, esse trecho aqui da ALL é que não funcionou muito bem. Agora, em outros lugares funciona muito, muito bem. No Brasil. É bom ter essas informações, como eu disse, porque eu observei... Mas o problema começa lá atrás. Mas é por isso que eu ouvi essa pergunta, porque eu observei, eu sei que você tem conhecimento nessa área, com relação a essa questão aqui. Caiu barreira, caiu estrada, mas os nossos trens... É que, veja, quando essa estrada foi construída, 50 e alguma coisa, meu pai até trabalhou como... Ele era aprendiz lá no Batalhão Ferroviário de Rio Negro. Naquela época se construía coisa com um fundamento, e olha que é difícil, quem desce aqui de São Bento para Curupá pega. E a engenharia também tinha responsabilidade, né? Pô, era outra coisa. Hoje faz as coisas meio no grito. Agora vamos fazer um pequeno intervalo, já são 12 horas e 42 minutos para você tomar aquela aguinha, e eu já volto para nós continuarmos a nossa pauta aqui. Olha que nós tínhamos a nossa pauta, era para ser grande, e temos muitos assuntos para abordar depois. E temos que responder esse povo todo. Tem que responder. Vamos lá para o intervalo e a gente já volta. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... Volta às aulas. É com a Marlisa Óticas. Você protegido dos raios ultravioleta e os seus olhos descansados das telinhas com as lentes Varilux. E na Marlisa Óticas, a vantagem é em dobro. Você compra um par de lentes Varilux Eisen com crisal e ganha na hora outro par com a mesma tecnologia. Quer saber mais? Envie suas dúvidas pelo WhatsApp 999230088 ou venha conversar pessoalmente com uma das nossas consultoras. Marlisa Óticas, no Shopping Zíperer, ao seu dispor. O ponteiro do combustível está baixo? Passa na Rede Guapo. Só aqui você completa seu tanque pagando menos. São 2 postos em São Bento do Sul. Um no bairro 25 de Julho, na rua Augusto Clinic 900, e o outro no Xram, ao lado da delegacia. Além do atendimento 24 horas, temos troca de óleo com profissionais treinados e em 3 vezes no cartão. Pensou posto? Pensou Guapo. Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laia. Fone 3626-2568. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Liberdade FM. Atenção, nota de falecimento. Funerária São Bento e Plano Laia comunica o falecimento do senhor Daniel da Silva Batista, com 65 anos de idade, ocorrido no Hospital Sagrada Família. Deixe lutados 2 filhas, 2 genros, 2 netos, 5 irmãos, demais parentes e amigos. Seu corpo é velado na Capela São Bento Laia, de onde será o féretro nesta sexta-feira, às 16 horas.
seguido para o cemitério municipal. Comunicamos com pesar o falecimento do senhor Daniel da Silva Batista. Comunicou Funerária São Bento e Plano Layer. Liberdade FM. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Horas e 45 minutos, você que ligou a rádio agora, você está ouvindo Liberdade Notícias, na apresentação desse aqui que vos fala, Valmir Fortes. Hoje entrevistando, claro, né, o empresário Ismar Becker. Já falou para nós aqui sobre o início desse ano de 2023, só que estamos com 41 dias, fez uma avaliação aí com relação à questão internacional, já comentou aí um pouco sobre a projeção aqui do governo, e agora nós vamos entrar no que todo mundo gosta que o Ismar faz, né? No cenário político local, aqui na política de São Bento do Sul. Afinal de contas, já faltam 2 anos aí, já tem 2 anos de mandato do prefeito Tomazini, e faltam 2 anos para começar as próximas eleições. Então tem aquelas dúvidas, o Ismar está firme, vai ser candidato, tem projeto para São Bento do Sul, como é que está vendo essa administração agora? O pessoal está perguntando, está questionando também. Ismar. Bom, primeiro você não pode dizer que é candidato porque a lei não permite, né? Tem que tomar cuidado. Agora você pode dizer que coloca teu nome à disposição. Eu acho isso um pouco de hipocrisia, esse troço de colocar o nome à disposição. Demagogia. Mas, sim, eu, primeiro, já fiz diversas vezes, quero agradecer as 9.946 pessoas, 5, né? Porque eu votei em mim, então, que acreditaram em mim. Fiquei muito satisfeito, sinceramente, e pessoas que não me conheciam também disseram, pô, como é que você fez esses votos todos? Sinceramente, não sei. Deve ter sido por uma mensagem que eu e a Eliane passamos. Importante que nós tivemos, a chapa de prefeita vice teve o dobro dos votos do que o partido meu estava, e se somar o partido meu e do dela, tivemos mais. Ou seja, esses votos foram nossos. Tá? E garanto que se fosse hoje, provavelmente seria mais. A minha visão, eu não gosto de personalizar comentários, críticas, porque as pessoas podem levar para o outro lado. Qual é a minha visão sobre os últimos prefeitos de São Bento? E não colocando pessoas, mas evidentemente que você tem que falar. Eu diria que a gestão do dia a dia da prefeitura de São Bento está sendo, pelo menos, razoavelmente bem feita, em alguns casos até bem, e isso vale para a gestão dos 4, 5, 6 prefeitos anteriores. A minha proposta era, e vai ser, se for candidato na próxima eleição, de fazer o que se faz numa empresa. Cada profissão, Fortes, tem uma característica. O médico pensa de uma forma, o economista pensa de outra, o professor pensa de outra. Faz parte. Eu, por exemplo, me tirar de ser empresário de administração, tem coisas que eu não sei fazer e não quero fazer. Cada macaco no seu galho. Tá? Isso não quer dizer que só o cara que é empresário, só o cara que é administrador. Você tem médicos que são bons administradores, você tem professores que são bons administradores, você tem advogados que são bons administradores, mas a maior parte deles são preparados para aquela função. Tá? O que você vê, vamos pegar em Santa Catarina, o que você vê de municípios, vou dar 2 exemplos, vou dizer 3, que foram administrados por pessoas que têm uma mentalidade, não necessariamente são administradores, mas têm uma mentalidade de administrador e de empresário. Elas fizeram 2 coisas. Primeiro, tocaram o dia a dia, que os prefeitos daqui, esse está fazendo, os outros estão fazendo. Poderia ser melhor se os outros tivessem escolhido gente mais técnica e não só por critério político, que a gente sabe que as secretarias e diretorias são preenchidas com poucas exceções por critérios exclusivamente políticos. Mas, no frigir dos ovos, atende à necessidade. O que faltou
e aí vou citar 3 municípios, é alguém, não ele sozinho, mas com pessoas com competência, e não só por critérios políticos que ele tivesse selecionado, como esses 3 que eu vou citar selecionaram, de pensar o município não para 4 anos, ou eventualmente para 8, se quiser para ir à reeleição. Você tem que pensar o município para 10, 20, 30. Nós tivemos aqui em São Bento um prefeito, o seu Oswaldo Zipper, todo mundo conhecia por Grilo, faleceu agora recentemente. Esse foi o último que pensou realmente São Bento para frente. Os outros, bom, os primeiros podiam só tocar o que ele projetou, muito bem feito, era um grande amigo meu. Vamos pegar um caso. Nós temos uma rua que liga nada, coisa nenhuma, a Transpom. Quanto tempo ela estará parada? E passaram o prefeito aí no meio e ninguém fez nada. Eu particularmente, sou totalmente contra. Aquela rua não serve para nada. Realmente ela liga nada, coisa nenhuma. Se eu fosse prefeito, eu não faria. E já não farei na próxima, já estou avisando se for. Tá, eu vou desagradar alguns que compraram terreno ali. Não, desculpa. Porque ela não resolve o problema do trânsito de São Bento. Você vai entrar ali na frente da padaria São Bento, por isso chama Transpom, e vai sair, na padaria Pimpão, e vai sair na padaria São Bento. Você entrou no mesmo lugar. Tem um projeto que vem lá de trás do planejamento do prefeito Oswaldo Zipra, que resolve esse problema. Mas aí o cara não faz o mandato dele. Ou não me interessa se vai ser feito o meu mandato ou não. Então, numa empresa, mesmo empresas pequenas, mas principalmente as maiores, e São Bento, pela arrecadação que tem, é uma baita de uma empresa, tem que ter alguém que cuida da operação, do dia a dia, e na minha visão isso devia ser o vice-prefeito, que ganha para isso. Tá? Não para ficar torcendo para o prefeito morrer ou para tapar ele quando ele fizer férias. E o prefeito tem que se preocupar com coisas de mais longo prazo e buscar dinheiro que tem a rodo. O Brasil, quem disser que o governo brasileiro não tem dinheiro é porque não conhece a gestão pública. O que não tem é projeto. Na Alemanha, eu uso a Alemanha como exemplo, porque todo mundo acha que a Alemanha é um exemplo de gestão, um desastre. 35% das verbas que vão para as prefeituras elas não conseguem pegar, porque não tem projeto. Aqui no Brasil deve ser 60%. A não ser que se faça uma treta lá no Nordeste, lá eles pegam tudo, né? Eu estou falando de gente séria como nós somos aqui. Então, você tem que ter, como numa empresa, alguém que cuide do dia a dia, alguém que pense no futuro. Os 3 municípios que eu vou citar estão lá para quem quiser ver. Um é aqui do lado, Jaraguá. Jaraguá estava quebrado antes do antigo Lunete assumir, Lunelli, embora tenha uma arrecadação muito maior do que São Bento. Em um mandato e meio, porque ele saiu para ser candidato, vai lá. Mas não é que ele fez só asfalto. Asfalto é obrigação. Tapar buraco é obrigação. Ele pensou na cidade a médio e longo prazo. O outro, um pouquinho mais longe, Rio do Sul, o Milton Robles, que na época era presidente do PSD. Ele tem um plano viário, ele fez como prefeito, de 30 anos. Faltam 10 ainda. O prefeito que entrar não vai poder fazer ponte onde ele quer, ele vai ter que fazer uma ponte de um projeto viário. E Rio do Sul, para quem conhece, é complicado, lá tem rio, não é que tem, devia chamar Rios do Sul, porque tem não sei quantos rios que passam lá no meio. Tá? E o outro exemplo foi Florianópolis, que teve o Jean Loureiro, que foi candidato a governador. Vai lá ver o que ele fez e o que ele deixou para os outros fazerem. Então, a minha proposta, fiz já nessa última eleição, acho que falei muito, tenho certeza, falei demais nisso e muito pouco da... Eu não vou prometer asfalto, escola, isso é obrigação, isso não é favor. O que o prefeito tem que fazer, e principalmente o prefeito de uma cidade como São Bento, que tem dinheiro, número 1, tanto que agora estão asfaltando não sei quantas ruas. Tá? 2, tem capacidade de endividamento, ou seja, pode pegar empréstimo e sem colocar em risco a saúde financeira da cidade. Tá? E 3, é uma morraiada desgraçada, que complica evidentemente o trânsito. Se não pensar a longo prazo, daqui a pouco nós não vamos andar mais, gente. Quantos carros entram por mês aqui nessa cidade? Então não é tapando buraco, não é asfaltando uma rosinha aqui, que tem que asfaltar, evidentemente. Tem que ter um projeto que é simples. Um deles, uma rua começa ali na Estrada Velha da Estação, vai sair lá em cima no fórum,
tira todo o trânsito que passa aqui. Tá? A outra é na continuação da Eichendorff, ali na Vila Eichendorff, sair direto lá perto da Vila Centenário. Ah, mas tem uma fábrica lá no meio. Faz um contorno. Tá? É de um amigo meu. E a outra é a continuação da Avenida dos Imigrantes, que vai sair lá para lá da estação. Agora, isso não tem prefeito que no mandato faz, e nem 2. Mas tem que fazer, essa é a solução. O que falta nessa gestão e nas anteriores, não é o dia a dia, isso está sendo feito. Tem gente que vai reclamar, sempre vai ter. Tá? Saúde, educação, asfalto, isso é obrigação. Isso o cara paga imposto. Agora, eu, se for prefeito, vou pensar para frente, não para trás. Mas a participação aqui do Charles Weimer diz o seguinte, ó, boa tarde, Valmir, boa tarde, Ismar e a todos que acompanham. Ótima entrevista, São Bento fará 150 anos e sim precisa de projetos para os próximos anos. Comentamos muito no Entre Linhas, São Bento tem dinheiro, crédito e contas em dia. Nosso prefeito gastou 2 anos administrando problemas internos da administração. É a crítica aqui do VAR. Hoje de manhã, ontem eu estive na Câmara de Vereadores, sabe que eu acompanho a Câmara de Vereadores. Né? Eu só falto mesmo por ter necessidade, segunda-feira, porque eu estive lá fazer a cobertura da festa da ovelha. Mas eu vou na Câmara de Vereadores, onde eu estive na sessão da Câmara, sabe, Ismar? E eu vi lá, por parte de alguns vereadores, muita crítica agora, não sei o que aconteceu com essa legislatura, está criticando o que aconteceu com a administração, e não é nenhuma administração para trás, não é nem a administração do Magno. É 3, 4 administrações para trás, porque tudo que tem problema é porque as administrações antigas não solucionaram. Eu quero dizer para os vereadores lá, que eu respeito a opinião deles e até posso concordar, mas o que eu preciso que eles entendam, né, e o que a gente não pode ter demagogia é o seguinte, que a quantidade de dinheiro que essas últimas administrações, que essas últimas 2 administrações também tiveram nesse período, não se tem como comparar com a administração inteira. Então o que acontece? Aí dentro disso, antes de você fazer o teu comentário, eu estou só abrindo um parênteses, eu entrei em contato hoje com a presidente do MDB de São Bento do Sul, porque eu achei que não tinha mais, né? Pensei, será que virou provisória? Será que sumiram do mapa? Afinal, foi uma administração que administrou o nosso município aí ao longo do tempo. Eu também fiz parte já dessa administração lá atrás, então na época do Fernando Malon, que fez uma obra importantíssima para o São Bento do Sul e deu início que foram aquelas obras do esgoto. Sim. Teve coragem de fazer. Arrebentou toda a cidade, teve que fazer, fez obra enterrada. E antes dele o Lourenço que fez a galeria. E se não tivesse, qualquer gato fizesse xixi, nós estávamos embaixo d'água. Custou tudo isso, mas foi feito. Exatamente. Teve o custo esse é o tipo do projeto que até não aparece, depois ele fica fechado. Sim. Mas isso é um projeto de longo prazo. Longo prazo. E digo mais, o pessoal da obra tem me informado, o pessoal das antigas ali que está na obra, diz que essa galeria aí está terrível. Isso ali está para implodir, a nossa cidade vai ser engolida. Porque isso existe, ela foi feita, ela foi projetada por um determinado período, né? Claro. Isso toda a formação de concreto, ponte, etc., tem um prazo. E o pessoal falou que se não tiver, teve um pessoal da obra que me falou o seguinte, que já andou lá por dentro, que se não fizer uma manutenção, se não começar a se preparar para o futuro, a cidade vai ser engolida. Como diz um amigo meu aí que eu se refiro. Então você veja, mas dentro disso daí eu mandei hoje uma pergunta lá para a Luísa Malon, que é a presidente do partido, e mandei para o Fernando também, porque eu já entrei os dois, né? Perguntei lá, o MDB da município acabou? Porque não é possível, entende? Está sem direção, desistiu de voltar à administração do município, já fui na jugular. E o que ela respondeu para mim, bom dia, não terminou não. Estamos fazendo reuniões periódicas da executiva visando as eleições de 2024, inclusive com reunião semana passada. Nas reuniões estamos analisando nomes para as eleições majoritárias, proporcionais e novas filiações. O objetivo do MDB é disputar as eleições com um candidato próprio para prefeito e uma nominata completa para vereadores. Então, mandei um obrigado aí, foi a posição da presidente do MDB de São Bento do Sul. Mas por que eu fiz essa pergunta para ela? Porque as críticas foram para dentro da Câmara de Vereadores e a representante do MDB não falou nada. Entende?
conversei com ela na finalização, fiz a puxada do olho, mas simplesmente ignorou. Então parece que não existe mais a contra-argumentação, não existe mais o campo de debate. Você jogar todas as culpas que tem lá em 20, 30, 40 anos atrás é uma coisa. Agora as pessoas precisam avaliar também, né? Vocês concordam comigo, que são situações diferentes. As pessoas viveram momentos diferentes. O Silvio Dreyfus, na época, não tinha lei de responsabilidade fiscal. Meu pai, quando foi prefeito, se ele fosse prefeito hoje, ele ia ser preso uma semana depois. Então não tem como fazer esse porque não. Pera, isso é uma coisa, Fortes, que vale para São Bento, vale para o Brasil, vale para a Alemanha. O que eu falei na Alemanha no começo? Eles estão vivendo do passado. Mas o mundo mudou violentamente. Tá? O que era verdadeiro, válido, necessário em 1980, 90, 2000, pode já não ser mais. Às vezes o que era válido 2, 3 anos atrás já não é mais. Tá? Isso vale para os partidos políticos. Não estou falando de São Bento agora, estou falando geral. Você vai ver que na próxima, nessa eleição agora, já diminuiu o número de partidos, na Câmara e no Senado, vai diminuir mais para a próxima, porque não é possível ter essa quantidade de partidos. E alguns partidos, vamos pegar aqui em São Bento, tá? O que nós tivemos na última eleição? O PSDB elegeu o prefeito, mas foi o prefeito que teve, e o vice que tiveram essa votação, não o PSDB. Tá? O PSD teve uma votação maior que somada em todas as anteriores, não foi o PSDB. Fomos a Eliane e eu que tivemos. Tá? Os outros partidos que entraram, o PP teve uma votação baixa comparado com a anterior, mas mais por um. Foi o prefeito, foi o Magno. Foi o Magno que teve, que eu não sei se repete na próxima. Eu acho que o cenário, eu tenho conversado, felizmente, vamos dizer que não tem inimigos, deve ter alguns, mas são poucos. Né? São poucos. Não, tem alguns que são inimigos, mas não da minha parte. Não da minha parte. Mas felizmente eu tenho trânsito com todos os partidos, embora as pessoas conheçam o meu posicionamento, pode ser até que por causa disso, mas eu não deixo de conversar com ninguém. Posso não concordar com nada que o cara está falando, mas ele tem o direito de dar a opinião dele. Isso é o princípio da democracia, que é o que o Bolsonaro fazia errado e é o que o Lula está fazendo errado. Não é porque eu sou liberal, não sou nem de direita nem de esquerda, sou liberal. A maior parte do pessoal de esquerda confunde liberalismo com comunismo. Bom, quem fez a esquerda foi o liberalismo. Aliás, os da esquerda dizem que é de direita, a direita diz que é de esquerda. Bom, vamos chegar num acordo primeiro. Tá? Liberal é outra coisa, não é nem uma coisa nem outra. Primeiro que esse negócio de direita e esquerda tem a ver como sentavam os partidos na Assembleia Nacional da França, que os de direita queriam manter o rei e os da esquerda queriam derrubar o rei. Isso é história de direita e esquerda. Depois daí prostituiu tudo. E eu senti nessa última eleição que aqui em São Bento tinha, quando eu era criança, meu pai foi prefeito e depois, tinha o PSD e o dele. O PSD só tomava cerveja Brahma, só andava de carro Ford. Nas festas de igreja tinha uma turma do PSD aqui e uma turma da UDN lá. Era assim, sem piada. E você não podia namorar, meu pai era do PSD, não podia namorar com as meninas da UDN, que já quebrava o pau. Tá, bom, daí veio a Arena e MDB, mas a Arena tinha 2, 3, ficou essa rivalidade o tempo todo. Agora, estavam discutindo uma diretora de turismo, tinha um nome muito bom, não quero citar aqui, mas não podia porque foi do prefeito anterior. É uma profissional extremamente competente. Eu não quero. Meu pai, quando foi prefeito, manteve, na época não chamava secretário, o cara de finanças, o prefeito anterior. Os correligionários dele queriam matar ele. Como é que você pode deixar esse cara aí? Digo, porque ele entende e é sério. Eu não quero saber em quem ele votou. Agora, o mercadante, aquele cara não podia ser presidente nem da associação de bairro, desculpa. Tem um jeito, é presidente do BNDES. Ele não sabe fazer conta nem com calculadora. Bom, querem tirar um camarada, que foi o Guedes que colocou no banco dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, que é um cara extremamente
extremamente competente, autor de livros, estudou fora, chama Marcos Troio. Porque foi o Bolsonaro que indicou. E querem colocar quem? Chuta. Nossa, mínima ideia, né? Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff tem um problema cognitivo. Ela tem uma deficiência clara cerebral. Pode ser que tenha sido até pela tortura que ela passou na Revolução, não sei. Mas ela não é uma pessoa normal. Meu pai conheceu ela e mandou ela para aquele lugar, numa reunião. Essa mulher não tem inteligência emocional nenhuma, ela não sabe se comportar. Bom, só ensacar vento, não vamos fazer meta, quando chegar na meta vamos dobrar a meta, algumas coisas que ela falou. Como é que pode botar uma mulher dessa, sugerir tirar um cara? Ele fez uma palestra agora no Fórum Econômico de Davos, o único brasileiro, a não ser as autoridades, que foi chamado a fazer uma palestra para colocar a Dilma Rousseff. Ela fala português mal. Fala português mal. Como é que ela vai ser presidente de um banco que fala inglês? Complicado. Então, vou aproveitar aqui e mandar um abraço para o Rodrigo Vargas, que está assistindo. Vargas, tudo bem? Encontrei ele hoje de manhã. Está ouvindo pelo rádio, né? E quero falar o seguinte, outro ponto importante que tem que ser questionado aqui... Estamos passando do horário, hein? Não tem problema. Eu tenho uma reunião às 2 para almoçar. O diretor autoriza. Então, nós em finalizar aqui, nós temos um problema também, até preciso conversar com o Glaucir lá do SAMAI, e parece que tem uma verba lá de 500 mil, ou mais ou menos 500 mil, para terminar aquela tranqueira daquela unidade prisional que tem aqui, né? Vai ser não é um presídio, como é que diz, o penitenciário. Penitenciário. Parece que ainda não foi licitado. Industrial. E ainda não foi licitado. Então, dentro do que você falou, essa falta de planejamento a longo prazo aqui para São Bento do Sul. Planejamento a longo prazo para vias, planejamento a longo prazo para esse alerta, já que você lembrou ali das galerias aqui de São Bento do Sul, de começar a preparar para se fazer a reforma das galerias. Planejamento a longo prazo, essa questão de recuperação de infraestrutura, é isso que eu estou pensando para São Paulo. Vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava na Oxford, nós, e ainda hoje, a empresa dá férias coletivas, porque os fornos, na época, hoje é diferente, mas na época, para fazer uma manutenção no forno, você tinha que parar, ele levava 3 dias para esfriar, e depois mais 3 dias para esquentar de novo. Então a gente tinha que parar. Por que a gente fazia isso? Para ver se tinha uma coisa errada, porque se ele quebrasse, desse qualquer problema no meio do ramo, se parava a produção inteira. Administrar é cuidar do que você já fez, que as coisas estragam. Tem um nome, chama-se entropia. Tudo que, começando por nós, o que acontece? Nós ficamos velhos e morremos. Porque as coisas não funcionam mais. Isso vale para uma máquina, isso vale para uma ponte, isso vale para uma galeria. Vale para uma tubulação de água. Então, esse é um trabalho que ninguém gosta de fazer. Porque ele não aparece. Não dá para inaugurar. Dá para você fazer. Aí tem que fazer a coisa do dia a dia. Em Jaraguá, só se quiser fazer asfalto, vão ter que construir uma rua. Porque não tem mais. O Lunelli asfaltou tudo. Era obrigação dele. Agora, o importante que ele fez foi planejar para frente. Foi a mesma coisa que o Milton Robles fez no Rio do Sul, a mesma coisa que o Jean fez em Florianópolis. Tem outros, um prefeito de Campos Novos fez isso também, o prefeito de Criciúma também. Tem outros exemplos, eu citei 3 que me vieram assim na cabeça. Isso é, porque na minha opinião, a crítica, se eu quiser fazer uma crítica a todos os últimos prefeitos, depois do Grilo, depois do Oswaldo Zippo, faltou uma visão de mais longo prazo. E se há 4, 5 mandatos atrás não tinha dinheiro, não era totalmente verdade, mas não tinha a quantidade de dinheiro que tem hoje. Tá? Eu era presidente da associação na época do Covid e, não quero citar o nome, tinha um funcionário lá, está lá ainda hoje, muito competente, que fez 3 projeções. Quando ele fez, ele disse, olha, mas já esquece, porque a mais otimista nós já passamos. Só que quando ele fez a projeção, eu fiz isso para a minha empresa também. Inclusive ajudamos lá na associação uma série de empresas a fazer cenários, porque de repente a venda parou. O que se faz? Bom, você faz cenários. Um pessimista, um conservador
e um otimista. E reza para não dar pior do que o pessimista. Todo mundo fez isso, quem conhece um pouco de gestão. Quando ele mostrou isso, foi em outubro, se não me engano, já tinha passado o que ele projetou, que era otimista. Então, dinheiro tem sobrando, isso eu posso garantir. Bom, tá lá, é só pegar. O ano passado deu um superávit de 45 milhões, se eu não me engano, uma coisa assim. Tanto que o prefeito já tem dito aí que vai usar recursos próprios, né, para saltar muitas coisas. Sim, mas já devia ter feito. Já devia ter feito antes. Está analisando essa questão. Outro ponto que está se vendo a longo prazo é agora essa captação de água do Rio Negro, né? Então, alguma coisinha aí, pelo menos de captação de água está na vanguarda. Esse assunto eu conheço bastante, porque ele foi discutido lá na associação um dia, e eu não era mais presidente, mas estou na diretoria da associação. E quando tem um assunto assim mais complexo, ou eu calo a boca, não me meto, ou então vou tentar pesquisar para ver do que estão falando. Tá? Eu sei que tem gente a favor, tem gente contra. Isso é o que a gente chama de plano contingencial. O que é isso? Você tem um gerador de energia se acabar a energia. Tá? Teoricamente, a geração, a fonte que nós temos hoje lá no Rio Vermelho, é o suficiente. Se bem que a gente já está captando acima do que poderia captar. Mas isso dá para consertar. Então, isso aí é mais um backup, vamos dizer assim, é um seguro, mas é importante que tenha. Osmar, já são 13 horas e 11 minutos, quero agradecer a sua participação, porque a conversa é boa, ela vai longe, né? Ah, não, se ficar aqui até amanhã cedo nós temos assunto. Ainda mais o pessoal participando. Obrigado a todos. Desculpa que minha voz não está muito boa, eu já estava ruim antes de ir para a Alemanha, daí saí daqui com 30 graus, fui lá, cheguei, estava -1 e voltei para 30 e não ajuda muito. O Dilson, uma pergunta vai ficar para a próxima. Como avalia o repasse de 16 milhões, foi muito tarde. E o José participou aqui, boa tarde, amigo, ótimo programa, parabéns, conhecimento é tudo. Então, parece que nós encerramos do Charles. Quero agradecer mais uma vez o Ismael. Fique à vontade para agradecer o ouvinte. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom a gente poder trocar ideias e ver essa participação, isso é muito importante. Mostra que as pessoas se importam. Tá? E você vê que nenhuma pergunta, nenhuma colocação aqui foi ofensiva, foi... Isso é política, gente. O adversário não é inimigo. Ele é adversário. E ele vive no mesmo lugar que você vive. Tá? Não dá para mandar ele embora, não dá. O Bolsonaro não podia mandar os 50 e pouco % que votaram para o Lula embora, nem o Lula pode mandar os 49% que votaram no Bolsonaro embora. Tem como. Tá? Quem exagerou, como por exemplo aqueles vândalos que foram ao Brasil, tem que ir para a cadeia. Isso é outra história, isso não é política. Tá? Agora, as outras pessoas têm que ser tratadas como igual. Tá? Ontem escrevi um artigo, um post no LinkedIn, até hoje de manhã tinha dado quase 20 mil visualizações. E teve um cara, um palavrão, e meu amigo, ou você entra na linha, eu vou te tirar daqui. Não estamos aqui. Agora, teve gente que fala, Mário, eu discordo que você escreveu por causa disso. Pronto. A opinião dele. Mas faça com respeito. Com certeza, respeito é tudo, né? Quero dizer para você, querido ouvinte, que eu volto segunda-feira com Liberdade Notícias. O professor José Corber não vem domingo, porque ele está convalescente, né? Ele está se recuperando. Mas, de certa, a partir da semana que vem, temos de volta aí com o História da Nossa Terra. Ismar, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço, eu que agradeço. Bom final de semana a todos. Valeu, até lá. Valeu pra você da live, nós voltamos segunda-feira com mais um Liberdade Notícias.